Aqui em Teologia Básica, eu quero falar um pouco sobre o problema que muitas pessoas têm com relação à soberania de Deus. Qual é o problema de Deus ser soberano? Por que as pessoas têm tanta resistência da soberania de Deus, justamente num tempo como hoje, em que as pessoas sofrem e muitos morrem? Qual é essa dificuldade em aceitar a soberania de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas, incluindo sobre uma questão tão básica ou tão difícil de aceitar, aliás, como o padecimento do ser humano? Eu, pelo que eu conheço da Bíblia, pelo que eu tenho estudado da Bíblia, eu vejo que, inclusive nos momentos de maior calamidade da humanidade, Deus está presente. E Deus autoriza tudo por causa da sua ação soberana. É claro que as pessoas colocam muito isso na resposta humana e colocam que é por culpa do homem que acontece uma coisa, por culpa do homem que acontece outra. E certamente a Bíblia fala que todo o que o homem semear, isso colherá. Isso é verdade. Isso não é lei do karma. Isso é que a Bíblia fala. A Bíblia não vai falar isso de karma. Karma é um conceito hinduísta que, na verdade, não é tanto assim como as pessoas acham. O karma vai e transcende as reencarnações, tudo isso. Então, isso não é lei do karma. A Bíblia vai falar que todo o que o homem semeará, isso colherá. Seja nesta vida ou seja na eternidade. Então, há um fim para as coisas. Mas essa colheita do ser humano, na verdade, obedece à própria ação soberana de Deus. Basta uma leitura, pelo menos em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, para falar como Deus opera a sua justiça. E Deus opera a sua justiça de duas maneiras. No verso 16, no capítulo 1 de Romanos, fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é uma coisa. Então, para aquele que crê, o Evangelho é o poder de Deus. A pessoa é salva. Por quê? Verso 17. Porque no Evangelho a justiça de Deus se manifesta. Como? De fé em fé. Aquele que crê em Cristo será salvo. Por quê? Porque a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus. Quando Jesus morre na cruz, todo aquele que crê recebe então a justiça de Cristo. É o que Paulo vai falar no capítulo 5 de Romanos como justificação. Nós nos tornamos justos perante Deus por causa de Jesus. Todo aquele que crê. João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós pensamos nisso, que no Evangelho se revela a justiça de Deus, se revela de duas maneiras. Para aquele que crê, quando nós cremos no Evangelho, nos é colocada a justiça de Cristo. Por quê? Porque ele levou nossa injustiça na cruz. E quando Jesus leva nossa injustiça na cruz, ele carregou sobre si a ira de Deus. Então, o castigo, como fala Isaías, o castigo que nos traz a paz, veio sobre Jesus. E pelas suas feridas, nós fomos curados. Então, por isso que não há mais condenação. Mas o que acontece com aquele que não crê? Como se manifesta, então, no Evangelho a justiça de Deus? Bom, se manifesta justamente na condenação que a pessoa tem. João 3,36, aquele que não crê no Filho, permanece na condenação e sobre ele repousa a ira de Deus. Qual é o problema, então, de falar da ira de Deus num mundo que espera que Deus seja 100% amor? Mas qual é o conceito de amor que as pessoas têm? E ali onde está o problema. Se amor é aceitar a pessoa do jeito que é, sem esperar nada em troca, esse não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus é um amor paternal. E o amor paternal, e todo pai, todo aquele que é pai sabe muito bem isso, o amor paternal por filho é um amor que corrige, disciplina e amolda. É um amor que transforma, que educa, que leva a pessoa à sua plenitude. Então, nesse processo, o amor de Deus pelos seus filhos é um amor que corrige. Não é um amor que aceita a pessoa do jeito que é e deixa a pessoa largada como um pai irresponsável. Não. O amor de Deus é um amor profundo, um amor paterno. Mas para aquele que rejeita essa graça de Deus, para aquele que rejeita a justiça de Deus, então ele vai se encontrar não vai se encontrar com um Deus de amor paterno. Ele vai se encontrar com um Deus que ama suas criaturas pelo jeito dele ter criado elas para a sua glória. Mas ao mesmo tempo vai se encontrar com um Deus que está irado com as atitudes das pessoas por causa do seu pecado. Mas, mesmo assim, Deus estabelece limites à maldade do homem.
Mas quando o homem, aqui vamos para o capítulo, verso 18 do capítulo 1 de Romanos em diante, até o fim do capítulo. Mas quando as pessoas insistem em viver uma vida de pecado e desejam viver fora da presença de Deus, a Bíblia fala então que Deus permite que essa maldade então se extrapole um pouco. E as pessoas continuam no pecado. Por quê? Porque é isso que elas desejam. E mesmo Deus contendo a maldade, Ele abre um pouco as comportas da maldade para que as pessoas então entrem nesse período de maldade. Vai soar injusto para você? Por quê? Se é Deus que está controlando, contindo a maldade do próprio ser humano. Deus está estendendo sua misericórdia e graça no meio da maldade do ser humano. Mas mesmo assim, o texto continua, enquanto o homem deseja viver mais fora da presença de Deus, então Deus abre um pouco mais as comportas da maldade e o homem então se afunda mais nessa maldade. Continua a maldade sendo contida pela graça de Deus, mas quanto o homem mais pede, então Deus dá. Não porque Deus seja injusto ou maldoso, mas porque chega um ponto em que, como fala em Gênesis capítulo 6, Deus não contenderá para sempre com o homem. No fim do capítulo 1 de Romanos, Paulo fala que as pessoas são cientes daquilo e não somente se deleitam na prática, mas também se deleitam aceitando esse estilo de vida. O que acaba sendo no final das contas? A maldade do ser humano é contida pela graça de Deus, mas chega um ponto que e a misericórdia de Deus, mesmo sendo grande, ela tem um limite. Quando a maldade do homem chega a um ponto que já a ira de Deus fica plena, Deus larga a humanidade. Por quê? Porque Ele é justo e Ele é santo. Não foque somente no amor de Deus como se fosse o único atributo. Os atributos morais de Deus também aplicam neste caso. Então, sempre que você pense na soberania de Deus, você tem que pensar em termos de todos os atributos de Deus. Atributos morais, atributos de bondade, atributos de justiça, todos. Os atributos eternos, imutáveis, porque então a lei de Deus é a mesma para sempre. Todos esses atributos funcionam na sua plenitude. Mas se você focar somente no amor de Deus, você está criando um Deus à sua imagem e semelhança. Você está criando um Deus que é para o seu próprio bem-prazer. Mas quando você olhar para o Deus da Bíblia, você vai entender que esse Deus tem padrões, porque Ele é o Criador. E nesse padrão, nós somos os que devemos nos encaixar e não Deus se encaixar nos nossos padrões. Isto foi Teologia Básica. Participe da nossa comunidade, se inscreva. Atualizações por aqui. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.